Olha eu de novo de volta, meus irmãos, cumprimento uma vez mais com a paz do Senhor. Estamos com a segunda parte da palavra de Deus para os nossos corações. Como falei anteriormente, quero aqui só para recapitular que a palavra de Deus ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela corta para mim, corta para você, corta para todos os lados. E nós vimos também, quando eu falei anteriormente, que enquanto muitos estão à procura, não querem saber do campo das almas que estão perdidas, querem saber de igrejas, de templos luxuosos, de grandes templos que tem muitos contribuintes, que tem uma renda mensal lá em cima, porque muitos estão querendo saber de quanto rende, se rende 12, 15, 13, se ele vai ganhar 20 salário mínimo, 22, 25 salário mínimo, que também não é errado o obreiro, o pastor ganhar, porque a Bíblia diz, aqui na carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, porque diz as escrituras, não atarás a boca ao boi quando debulas, e digno é o trabalhador do seu salário. Não é errado não, irmãos. Não é errado. O trabalhador é digno do seu salário, sem sombra de dúvida. Agora, o que nós temos visto e o que nós temos presenciado, o que eu estou falando, é o que está aqui entalado na garganta de muitos. E muitos podem até dizer, isso é errado, não pode falar isso. É porque muitos ocultam e pregam só textos, às vezes que só pega para a ovelha, só prega para o rebanho, e não pregam, só pregam o dever, a obrigatoriedade do rebanho servir ao Senhor. Mas não pregam também o dever, a obrigatoriedade de os obreiros cuidar do rebanho do Senhor, com amor, com temor e tremor. Isso, irmãos, está aqui na palavra de Deus. Todos nós vamos dar conta, todos nós vamos estar perante o Senhor e vamos prestar conta, um após um. Pois, como eu disse já para alguns, que a salvação ela não é coletiva, a salvação ela é individual. Mas aqui o trabalhador ele é digno do seu salário, com certeza. Mas como nós temos observado, como tem transformado muitos o evangelho e alguns ministérios em mercado de trabalho. Inclusive, irmãos, quando a gente está falando assim, nós temos visto que tem obreiros, pastores, que apenas pregam, ensinam uma, duas vezes na semana, para ganhar 13, 14 salário mínimo, 20 salário mínimo. Como eu já falei, não sou contra. O trabalhador é digno do seu... Todo trabalhador que soa, que trabalha, que luta, é digno do seu salário. Mas eles estão mais preocupados de estar debaixo de uma casa luxuosa, desfrutando de um ar, com altos carros luxuosos, para se apresentar. Também não é errado. Mas pouco se vê obreiros com sede de salvação, anunciando o evangelho, pregando em praça pública, mercado, pegando o carro de som, nas caixas, nas vias públicas, visitando o rebanho, cuidando do rebanho, olhando para as ovelhas que estão doentes, feridas, que estão, vamos dizer assim, nuas. Pouco se vê isso. Apenas faz uma, duas, três na semana e pronto. Acabou. Mas existe homens de Deus, ou mulheres de Deus, homens de Deus, que realmente se dedicam. Não é generalizando não, irmãos. Tem pastores, obreiros, missionários, que realmente
tem a chamada, a chama ardente no coração. Arde o fervor por sede de almas, de salvação, das vidas que estão chorando, que estão padecendo e descendo o túmulo sem a salvação. Tem muitos ainda que têm o amor pelas almas. E a palavra de Deus aqui diz também para nós, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses: acautelai-vos dos cães e acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos dos cães, mas também acautelai-vos dos falsos, dos maus pastores, maus obreiros, maus missionários, que não cuida, que não zela, que não apacenta, que não visita, que não vai atrás das almas, que não visita as que estão enfermas, doentes, as que estão padecendo. Porque, irmãos, o falso obreiro não é só aquele que profetiza falsas profecias, que pregam, que ensina, não. O falso obreiro é aquele que só quer exigir, mas não dá exemplo. Não dá exemplo. E a Bíblia, e voltando, e o pastor Fernelon, eu, pela graça de Deus, não para gloriar o nome dele, mas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, ele está cumprindo o ID do Senhor Jesus. Enquanto muitos obreiros estão acomodados, enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos estão preocupados com o salário, enquanto muitos estão preocupados com templos luxuosos, com casas grandes e luxuosas, conforto, estão no seu conforto acomodado, ele está sendo usado por Deus. Ele está sendo ousado e usado pelo Espírito Santo de Deus para anunciar o Evangelho do Senhor. E é isso que nós também devemos fazer. Como ele. Levar o Evangelho. Irmãos, quanto mais se pregue o Evangelho, mais nós temos salvação de almas. Quanto mais ministério que pregue o Evangelho salvífico, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mais se tem vidas para Cristo, mais se tem salvação e libertação de almas. E aqui nós vimos também que o próprio profeta Jeremias, no capítulo 23, diz assim, e 1. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacenta o meu povo. Vós dispensaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E levantarei sobre ela pastores que apacente e nunca mais temerão, nem assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, irmãos, é uma advertência. É como eu falei, os escritores de Hebreu diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. De 2 gumes, ela corta para mim, ela corta para o obreiro, ela corta para o missionário, ela corta para dirigente, ela corta para todos nós, irmãos. Corta para todos nós. E como falei anteriormente, eu estou falando porque não tem nada que me desabone a minha conduta, meu moral, meu caráter como cristão. Eu não vivo em prostituição, não vivo em adultério, não vivo traindo minha esposa, não vivo agredindo a minha esposa, não vivo comprando e não pagando. Pode procurar, visita os comércios, eu dou o nome dos comerciantes se quiser me procurar onde eu compro. Os credores não vivem na minha porta me cobrando, não vivo com enrolada com ninguém. Eu falo a verdade da palavra de Deus. E voltando aqui à palavra de Deus, o próprio Jesus, falando aqui em Mateus,
no capítulo 25 e 31, ele diz uma palavra interessante para nós. Ele diz desta forma: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Mateus 25 e 41, aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntaram: Senhor, quando tivemos fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Aos que lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. Então é isso, irmãos. É exatamente isso. A palavra de Deus nos dá a ordem de cuidar, de apacentar, porque tudo isso um dia o Senhor vai cobrar de nós. O Senhor vai cobrar de nós. E esta cobrança de nós é muito interessante, porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 22, naqueles dias, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheceis, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Muitos naquele dia: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu preguei, eu evangelizei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu dei bons ensinamentos, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz isso. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Vai ser duro, irmãos. E esta palavra aqui, ela é para mim e é para você, é para todos nós. Temos que ter a decência, a consciência e a serenidade de entender que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Agora, quero referenciar para em nosso Maranhão, grandes homens, no sentido grandes homens, não que eles sejam grandes, mas homens de Deus, cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, que tem visão, que faz a obra de Deus, que motiva, que desperta no outro a vocação, a chamada para o santo ministério. Mas infelizmente existem outros, irmãos, que matam, que enterram, que persegue, que vai em cima. É a verdade. Mas em nosso Maranhão nós temos homens de Deus, como o nosso próprio pastor presidente, pastor Pedro Aldir, homem de visão. Nós temos o nosso pastor Caetano ali de Caxias, pastor Raposo, homem de Deus ali, vice-presidente da Assembleia de Deus da Seadema do Maranhão, de Bacabal. Nós temos homens que têm visão da obra de Deus, como o pastor Zé Gomes, lá de São Luís. Nós temos homens de Deus que têm visão da obra missionária, do campo, da chamada, como o pastor Ebeval, o pastor Bel. Nós temos homens de Deus como o pastor Raimundo Francisco, o pastor Francisco de Assis. O nosso próprio pastor, o pastor Elias de Oliveira, é homem de Deus, também tem visão. Mas infelizmente nós temos visto muitos, não é generalizando, que tem amordaçado, que tem acomodado, que tem botado o pé em cima, que tem perseguido, tem deixado as ovelhas se perder, não tem apacentado, não tem buscado alma, não tem despertado chamada para o santo ministério. E assim é muitos, é a verdade. Eu estou falando aqui o que está escrito na palavra de Deus. E muitos serão cobrados, e muitos serão cobrados. Meus queridos irmãos, mas nós temos homens de Deus cheio
do Espírito Santo de Deus, que faz a obra de Deus. Que eu quero aqui neste momento agradecer a Deus por este momento, por essa segunda parte, e dizer que o Senhor venha nos abençoar e venha continuar despertando em nós a chamada para a obra, para buscar alma, para ganhar alma, para o reino de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou e nos vocacionou. Que Deus em Cristo nos abençoe, não só agora, mas para sempre. Amém.